E aí, galera, tudo bem? Como vocês, né? Acho que é isso. E aí, como vocês estão? Seja bem-vindo ao Resenha em Dose Dupla, eu sou a Milena. Sou Giovanni, eu tô achando que meu cabelo tá parecendo tá dois chifres em vez de um tupete só. Não, Mas tá tá bom. tudo bem. A Camila. Bora resenhar. Bora resenhar. Bora resenhar aqui. Hoje a gente vai falar do culto. O que que tem falado aí? O que que o pastor, a pastora tem falado aí no seu culto? A gente vai falar do que eles estão falando por aqui. E, Giovanni, o que que o pastor pregou aí? Quem foi, né? Qual pastor? E o que que foi? Foi Luciano Subirá, pegou Um homem. este domingo. A importância do jejum. É mesmo. A Para importância do jejum. complementar aí, ó, a resenha que a gente fez recente da cultura do jejum, você vai poder explanar um pouco mais. A importância do jejum. É, Comentou sobre ganhos, né? Específicos. Sobre, assim, mais um pouco sobre o como fazer ali no sentido de que É, entende que fala-se pouco de jejum, é, assim, mais ele mesmo que tem falado ultimamente de muita coisa, é, e trazendo algumas coisas ali, né? Até brinquei com uma pessoa que estava comigo, que ele falou que não tem regra, mas ao mesmo tempo tem, né? Porque ele mesmo trouxe ali algumas coisas para fala, né? Falou assim, ó, gente, ninguém, não é para vir fariseu nenhum colocar regra no seu jejum, tá? Porque a primeira regra é que não tem regra. Então, eu posso fazer disso? Não. Aí ele comenta sobre como ele começou, coisas que ele fazia, coisa que faz hoje. Mas, óbvio, colocou ali algumas coisas sobre um tempo limite, né? Quando você está no total, quando você está só na água. Mais questões de saúde, né? 3, 40, né? 40 dias já é um negócio, né? Mas ele comentando de como ele tem visto muita gente que fazer, né, mais depois desse tempo, mas boa parte da pregação é chamando atenção para o assunto estar à tona, né? Mas traz também um ponto, como é que eu posso colocar, de como isso vai te trazer uma experiência a nível espiritual, no sentido de matar a carne, né? Que aquela máxima, né, que a gente até comentou de como o jejum ele não é para barganhar nem nada, mas é para matar a nós mesmos e de que ele tem uma força muito grande nessa nossa luta contra a carne. E se for um bife, aí bem mais forte mesmo, porque você não vai comer o bife, né? Uhum. É. Aí é só a minha parte mesmo de zoeira aqui. É, mas ele eu ri, né, porque ele até brincou. Ele fez uma propaganda não é a melhor palavra, né? Mas um incentivo a um livro do Craig, que eu descobri que é Craig Groeschel, na pronúncia dele, o mesmo lá do Jesus, fugiu o nome, do Cristão Ateu. Uhum. É, ele tá vendendo pelo Orvalho lá, eu esqueci o nome do livro, mas é de estar um passo à frente das coisas, né? Sim. Me interessou, inclusive. Aí o livro é tipo R$ 50. Ele falou, gente, se você fizer jejum, que você vai economizar de comida aqui, você compra o livro. Tá tranquilo. Não é? É assim. Tá tranquilo. Verdade. E é verdade. É, mas enfim, aí comentou de todos os benefícios a nível pessoal, mas também chamou atenção para algumas coisas a nível de comunidade, né? Óbvio que aí parte de uma questão teológica também dele, de entender que a igreja pode desfrutar de um bom tempo. Ele pega tanto a profecia de Joel quanto a fala de Pedro sobre a profecia de Joel, de como Pedro vai falar que nos últimos tempos coisas semelhantes aconteceriam. E o jejum está implícito ali dentro das coisas que eram necessárias ser feitas. Óbvio, oração, e busca constante, incessante, hoje, né, valor da palavra, todo o processo. Mas que o jejum está ali também, e que ele não espera ver um avivamento, que ele não espera ver um crescimento da igreja, um crescimento a nível de comunidade, onde o jejum não passe por Uhum. esse ponto também. Já descobri que em setembro vai ter uma chamada para a igreja jejuar junto. Legal. Né? Era para ter em abril, mas diz ele que Deus mandou só em setembro. Então,
Setembro deve ter algum jejum coletivo aqui para ser feito, mas foi sobre a importância do jejum, trouxe algumas coisas ali. Mas uma que eu gostei, eu queria chamar a atenção, que não necessariamente tem a ver com jejum, mas foi o que me pegou no culto. É, já que, além disso aqui, de gravar tratamentos também, então faz parte do vamos lá. Que ele estava falando sobre os exemplos dentro da pregação. Ah, pega, assiste aí, galera. Bem legal também. Verdade, a C3 deixa gravado também os cultos, né? Sim, deixa gravado. Bom, gente, você ouviu a gente falar aqui, gostou, vai lá, Vai lá e né? vê. Confere. É, vai que ó, os perfis da igreja também vê nós. Brincadeira. É, brincadeira, brincadeira. Avisa lá, eu vim pelo. Avisa lá, vim pelo resenha em dose dupla. Põe lá. Né? É, muito bom. Deixa pra lá. Enfim, vamos continuar com o tratamento aqui. Que ele fala sobre da parte do vinho novo nos odres novos, né? Aquela explicação que a gente sabe que o odre tem a parte da fermentação do vinho, então é que o odre precisava estar pronto para expandir, de como ele precisa estar pronto para isso. Mas quando ele foi falar da parte das vestes, dentro desse mesmo texto, né, que não faz remendo em vestes velhas, né? De como era normal a pessoa viajar com uma roupa só, né? Não era igual hoje que tem trocentas roupas, Uhum. né? E tá tudo certo. Você tinha uma roupa e vai usando até não aguentar mais. E fala, não faz sentido você pegar alguém te oferecer uma roupa nova, você falar, olha, não preciso de uma roupa nova, mas eu queria só tirar um pedaço do pano para eu remendar minha roupa velha. Uhum. Que é exatamente o que o texto está trazendo. Só que falando de jejum, e aí eu tentei aplicar diversas outras coisas enquanto eu estava ouvindo a palavra, na nossa vida, né? Porque assim, quando ele começou a falar de jejum, eu falei, rapaz, eu preciso começar a jejuar. E durante a pregação, quando ele chega nessa parte, eu percebi que eu mesmo estava querendo colocar o jejum como mais um remendo. É, não, acho que talvez era esse pedacinho de pano que estava faltando. Para dar o Quando a oi. chamada não é fazer esse remendo com mais aquela coisa, é de fato, cara, vou arrancar tudo que estava velho aqui. Vou arrancar. Tira e vão pôr outra roupa. Não é. Cara, eu sou assim, mas eu vou adicionar isso à minha vida. Cara, é mudar. Eu sou outra pessoa, eu sou outro cara. É, a parte de jejum não me fez chegar em casa e orar sobre isso. Esse exemplo me fez chegar em casa, parar e falar: Deus, eu tô te entregando hoje as roupas velhas que eu tô usando. Dá uma roupa nova aí que eu tô precisando, né? Às vezes, e aí fica a chamada também, para às vezes alguém que tem muito tempo de igreja também, cara. A gente meio que acostuma com o bagulho. A gente acostuma com a vida. Logo depois, no mesmo dia, vendo no YouTube mais tarde, um relato de um presidiário, ou ex-presidiário, não sei se ele ainda está preso ou não. E é aquele cara que você olha e fala, presidiário, entendeu? Uhum. Aquele que você olha, tatuagem na cara e tudo mais. Não estou aqui desenhando o estereótipo, mas ele está desenhado, ele existe. Sim. Então, e ele falando sobre como a cruz mexe com ele toda vez que ele pensa em Jesus morreu por mim, sendo eu esse canalha, esse pecador, né? Todo esse peso. De como, e às vezes o que eu me veio à mente foi de como muitas vezes dentro da igreja a gente está tão acostumado a falar de Jesus, que Jesus morreu, de que não sei o que lá. E é bom que está chegando a Páscoa também, de que isso para de impactar a gente. Que é isso, gente? É raio. Ai, É Jesus, está com medo raio. do raio. Fobia? Gente, eu já Fobia? silenciei aqui porque tava um barulhão. Falei, meu Deus, vai ser agora. Mas tá tudo sob Eu só controle. vi o clarão. Eu só vi o clarão, Pode né? continuar. Ah, então tá. Vocês não estão ouvindo, Eu não tá só vi. ouvindo barulho, não? Não, só a cara que é branca já ficou mais branca só. Tá bom. É isso Foi mesmo que só tá isso que acontecendo. aconteceu. É que tá caindo o mundo aqui em São Paulo, em São Bernardo. É, Mas desculpa. mas não, tá tranquilo. Sobre a gente acostumar às vezes com um assunto. Jesus morreu na cruz, né? Ou o cara já está há muito tempo na igreja e acha
que ele está vivendo tranquilo. Eu não sou tão pecador assim. Cara, é parar e fazer uma recapitulação aí do tempo, né? Porque Jesus não morreu na cruz só pelo cara que eu era antes da igreja. Jesus não morreu na cruz pelo Giovanni de 16 anos só. Ele morreu pelo Giovanni de 29. Entendeu? Entenda o que eu quero dizer, gente. Não, não que eu preciso que o sacrifício fique valendo toda vez. Não é isso que eu tô. Não é essa discussão que eu tô falando. É de que eu continuo não sendo merecedor e eu preciso olhar para mim mesmo e falar, cara, esse cara aqui dos 16 ao 29, eu tô pegando uma idade aleatória aqui, tá, galera? Não necessariamente eu aceitei Jesus com 16. É, também precisa Sim. dessa, desse retirar do pecado, dessa limpa. É, às vezes precisa reconciliar com Jesus. Ah, Giovanni, mas eu não estou desviado. Mas tá dentro da igreja, às vezes, né? Às vezes é isso. É a Não é que a gente dracma que está se perdeu desviado. dentro de casa. É, assim. E foi um domingo que eu cheguei em casa depois de noite e pude falar: Deus, me recebe de novo. A dracma está agora nas suas mãos novamente. Uhum. Sabe, é algo nesse sentido, assim. A gente poder parar, pensar e ter. Por mais que o texto, a pregação fosse sobre a importância do jejum, essa foi a parte do culto assim, que mais me pegou mesmo. Muito bom. Foi isso que Deus And queria dizer. you, Aqui a gente continua na série no Sermão do Monte, né? Sobre a verdadeira felicidade. ele citou Ah, é, Sermão do Monte? o livro Sermão do Monte do John Wesley, Ah, né? legal. Ele estava falando, não, porque Deus me mostrou tal coisa, e ele tá assim, mas Deus, eu nunca vi ninguém falar nada disso. Cara, eu pensei na hora, mano, John Wesley, você tem a Bíblia comentada por Wesley aí, né? Aham, A minha tá na minha frente, tá aqui, tá na minha aham. frente. Eu tô assim, cara, tem. Mas ele falou isso aí que ele tá falando. Sim. Ele falou que Deus levou ele a pegar lá o livro que ele nem sabia que estava lá no lugar errado. Que ele foi pro texto, né, de Mateus 6, Aham. é, e que tava lá o comentário de Wesley sobre. Ele falou, "Mano, falando e já tava, é que vocês pararam de Sim, tocar vocês no pararam assunto. de falar. Aham. É quando ele fala que quando jejuarem, foi esse texto. Eu não sei se é nesse, se é Lucas, é, que Jesus é confrontado, que é o texto básico que ele usou na pregação sobre os seus discípulos, né? É, ou se é no texto de Mateus. Mas acho que é Mateus que fala quando jejuarem, né? Em Sim. Lucas ele vai falar que então jejuarão Uhum. quando ele Isso. for assunto aos céus. Ele fala quando, né, a expectativa está lá. Eu falo, cara, alguém já falou Jesus. assim, Aham. já ouvi, de que ele foi levado a mesma coisa. Mas lembrei aí do Sermão do Monte. Do John É, Wesley, então, o né? Tá comentário na veio, lista para veio na ler. mente. Sim. Mas Veio na aqui, mente. aqui quem pregou foi o pastor Sidney. E aí ele falou sobre os versículos de bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, e bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Aleluia. E aí, né, ele falou um pouco sobre essa questão desse sistema, né, opressor que o povo vivia, né, por conta de Roma e tal, e de quando vem essa palavra sobre misericórdia, né, como isso é forte, um contraste, né, naquele tempo também. E ele fala da palavra misericórdia, né, da origem que é você se compadecer ali com a dor do outro, né, você sentir a dor do outro, né. E aí eu lembrei até da Tchê, falando misericórdia, misericardia, inclinar o coração. Inclinar o coração na dor do outro. E aí, e aí ele falou dessa questão dessa misericórdia, né, de sentir a dor do outro. E ele falou que é uma dor que gere uma ação, né? E aí uma coisa que eu achei muito legal que ele falou três aspectos da misericórdia, né? Da gente ter misericórdia do outro, né? Misericórdia daqueles que estão sofrendo, enfim, de fato exercer ali a misericórdia e tal. Mas ele falou uma coisa que eu achei muito legal, que foi a gente ter misericórdia da reputação do outro,
E ele falou sobre a gente se coloca nesse lugar de, às vezes, falar, comentar, eu quero expor, né? Mesmo que venha mascarado de uma boa intenção, né? Isso não é um ato de misericórdia pela reputação do outro. E isso foi muito profundo, porque recente aconteceu uma coisa comigo, né? E eu compartilhei com o Saulo. E aí, sem querer, o Saulo, né, falou aquilo com outra pessoa. Foi realmente sem querer. E aí eu olhei para ele e falei, cara, não quero que você fale sobre isso. Não quero que você fale mais sobre isso, porque eu não quero ser um agente de falar sobre esse caso, de falar sobre essa pessoa, de falar sobre isso que aconteceu. Não há necessidade. Tá tudo bem, passou, foi ruim, mas acabou, né? E aí, quando o pastor falou isso, eu falei, cara, é porque a gente tende, né, a falar, a comentar, a expor as nossas dores. E muitas vezes as nossas dores têm sentido, né? Mas nós não estamos exercendo misericórdia, né? Porque pela reputação do outro, né? Com o outro, com a pessoa, ou às vezes com a fase que a pessoa tá, né? Que ela vai amadurecer, que ela vai se aprofundar, e a gente tá colocando ali um selo, né? Um rótulo. Então, eu achei muito interessante quando ele citou essa expressão, né? Misericórdia pela reputação do outro. E ele falou sobre isso, né? Que assim como o alcançar misericórdia também é nos lembrar que nós somos pecadores. E ele falou sobre isso, de nos lembrar que nós estamos manchados, que nós carecemos de Deus, né? Que nós carecemos de que Ele também olhe para nós com esse olhar de misericórdia, né? Que não é achar que a gente está numa posição superior, né? Às vezes do outro. Não, nós carecemos da misericórdia de Deus hoje, né? Então eu preciso entender que a minha ação de misericórdia, né? Eu também tenho essa ação de misericórdia da parte de Deus. E sobre os puros de coração que verão a Deus, ele falou sobre a questão desse coração ser esse filtro, né? Das emoções, esse filtro dos pensamentos, esse filtro das decisões, e que muitas vezes o nosso coração é bombardeado de coisas, né? De ídolos, né? E ele falou sobre aquele versículo, né? Se os seus olhos forem bons, né, todo o seu corpo será luminoso, se os olhos forem maus, né, também o seu corpo vai ser mau. E sobre essa questão de onde nós estamos olhando, né, o que nós estamos trazendo para o coração, as nossas decisões, como está esse filtro, né, porque nós vamos ver a Deus se nós tivermos ali um coração puro, né, um coração em santidade. E buscar essa pureza, né, no nosso olhar, no nosso ouvir, no nosso portar, e filtrar isso, né? E aí ele falou muito sobre a questão dos ídolos, né? Que a gente coloca ídolos no nosso coração e aí a gente tem uma imagem distorcida de Deus porque o nosso coração está com ídolos. Então a gente às vezes está idolatrando uma figura de pai de tal forma. E aí, às vezes, Deus não faz aquilo que a gente quer, e aí a gente acha que Deus é ruim ou é aquilo, mas é o nosso coração que estava com uma expectativa em algo, em um ídolo, né? Algo que não é o Senhor. E aí ele falou de colocar a expectativa no lugar certo, né? Colocar a expectativa em Deus, de fato, em quem Ele é, e não nos ídolos do nosso coração, né? Que a gente precisa quebrar esses ídolos, quebrar esses nossos olhares, essas pessoinhas que a gente faz e coloca no coração para que de fato a gente consiga enxergar a Deus como Ele é, né? Enxergando a Ele em toda a sua forma, né? Como um Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Deus que corrige, que exorta, mas o Deus que está junto, mas o Deus que é justiça, né? Sobre esses vários aspectos. E foi isso, foi muito bom. Eu gostei muito dessa questão. Acho que essa questão dos ídolos do coração é uma coisa que pega bastante, porque a gente é muito idólatra mesmo. Então, assim, a gente ficar ouvindo isso, né? Tipo, ouvindo ali os exemplos, né, que o pastor vai dar. Ele deu alguns exemplos da vida dele, né? E você ouvir e refletir sobre o nosso coração, que às vezes a gente está colocando também muitos ídolos, né, com a nossa imagem, e distorcendo a nossa imagem de Deus. E aí a gente fala, ai, Deus, mas é que não era assim, não era assado, mas Deus nunca falou isso, sabe? Deus nunca falou que faria assim, Deus nunca nos prometeu isso. É mais a nossa expectativa e a misericórdia com a reputação do outro, que para mim foi muito pontual, em especial porque aconteceu isso, né?
E a própria questão, tipo, eu saio do meu emprego e eu ficar ali, né? Às vezes remoendo, falando, compartilhando, é ter misericórdia da reputação do outro. Eu gostei muito, foi muito pontual, foi muito bom. Próximo domingo tem mais. Very good, very good. Muito bom. O seu já dá para até imaginar, né? Vai provavelmente seguir ali É o a mês todo, palavra. né? Eu não lembro quais são as bem-aventuranças seguintes. Ou para falar bonitinho, eu não lembro quais são as bem-aventuranças subsequentes. Uhum. Se eu não me Entendeu? engano, é os pacificadores, Hum, os perseguidos que alcançarão misericórdia. Se eu não me engano. hum. Perseguidos que alcançarão misericórdia. Bom, os perseguidos que serão. Serão o quê? Mas alcançarão misericórdia, né? Não sei. A Bíblia tá longe. Não. Eu tô querendo Acho dizer, que sim, independente do alcança. texto falar isso ou não, os É, é. perseguidos Também alcançarão vai. misericórdia. Mas se eu não me engano, é essa, mas eu não tenho certeza. Mas vai continuar essa série. E aí, agora em abril, vai ter a Páscoa, né? Que vai ter a Páscoa. E aí, eu acho que o outro tema, se não me engano, vai ser sobre generosidade. Porque fala também no Sermão do Monte sobre isso, né? E seja generoso e dê um like. E dê um like. E segue a gente. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Mas é isso. O que Seja como o Mateus. comenta aqui o que foi falado no seu culto. Inclusive, eu abri uma caixinha hoje lá, perguntando no Instagram, perguntando o que que o pastor falou no culto. E uma pessoa falou lá que o pastor falou assim sobre você ser uma bênção ou ter uma bênção. Foi pregado aí também, ó. Sobre Eu legado, sou uma ser e bênção e a ter. minha esposa tem uma bênção. Ai, e humilde, né? Um coração humilde e Com ensinável. muita humildade eu me tornei bom assim. Aleluia, que bênção. Você já pode até fazer um curso na Hotmart. Se precisar, te ajudo no lançamento. Tô olhando lá. E aí? Ai, Jesus. Mas, gente, então é isso. Comenta aqui o que que seu pastor falou, dá um like e Seja como. tchau, né? Até mais. Valeu. Seja como o Mateus, generoso. Valeu. Tchau.